O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o Açúcar Caravelas apresentam Doces Caminhos do Interior. Olá, bom dia! Bem-vindo ao Doces Caminhos do Interior, mais uma semana juntos com muita informação, muito bate-papo, uma receita, ó, deliciosa como sempre. E hoje, eu acho que ela fez essa receita pra mim, porque é um dos meus pratos preferidos, né, Kátia? Bom dia! Bom dia, Priscila. Eu escolhi em homenagem a você. Ai, muito obrigada! Eu vou confessar, eu escolhi a receita hoje em homenagem à Priscila. Eu vou fazer sequilho, você vai aprender a fazer todo o processo comigo. E é super fácil, nós vamos fazer juntinhos. Vou conseguir fazer tranquilamente. Vai conseguir fazer, o nosso convidado vai provar. E você sabe que o nosso convidado de hoje, ele tem um pé na cozinha também, viu, Kátia? Ele tem um quê aí de cozinheiro, que eu já fiquei sabendo, o pessoal me contou em off aqui, que ele gosta de cozinhar, então hoje a responsabilidade é dobrada. Certo, Marcelo? Bom dia, Marcelo Cola, nosso entrevistado de hoje. Bom dia, Priscila, bom dia, Kátia. Bom dia, tudo jóia? É um prazer estar recebendo vocês aqui. Prazer bom é dia, todo obrigada. nosso. Uma satisfação. Ah, obrigada, que bom. Eu sei que você tem muita história, você também tem um pé na cozinha, né? Sim, opa, a gente Arrisca. ataca um pouquinho aí na cozinha também, certo? Então vamos fazer o seguinte, antes da gente contar um pouquinho da sua história, a Kátia vai começar a receita. Vamos começar vai passar a receita. os ingredientes pra gente poder ir fazendo. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou usar uma xícara de açúcar caravelas. Açúcar caravelas, claro, né? Isso. Sempre nas nossas receitas. Eu já deixei tudo medido pra gente agilizar aqui, né? Certo. Aí você vai usar 175 gramas de margarina. Margarina sem sal sempre, né, Sem Kátia? sal e com temperatura ambiente, não precisa estar muito gelada nem muito derretida, tá? Mas também não precisa derreter não, né? Não, não. Tá. Um ovo. Se bem que aqui na nossa região, né, gente, falar em coisa assim, a temperatura ambiente é quase uma coisa já derretida. Derretida, né? Aí você vai misturar isso para formar uma massa homogênea. Bem branquinho vai ficar. Certo. E a gente vai fazendo essa mistura. Vai fazendo essa mistura aqui. Quem quiser bater na batedeira, serve também, tá? Certo. Eu bato aqui porque é pra gente ver todo o processo. Ok. Já a batedeira fica mais difícil de mostrar aqui na tela. Tá, enquanto você vai fazendo então essa mistura, Kátia, Marcelo, conta pra mim, como é que a cana chegou na sua vida, assim? Foi através da sua família? Como é que começou isso na sua vida? Que você é super novo, já tem, depois a gente vai falar um pouquinho mais, muita experiência aí no setor, mas eu quero saber como é que começou isso. Começou com meu avô materno, ele já era plantador de cana, na época que se vendia cana através de feixe, certo? Que era amarrado com o próprio ponteiro da cana, isso ia até a usina. Era corte ainda, Marcelo? Corte no facão, queimava-se cana ainda nessa época. E meu pai foi trabalhar junto com ele, né, na oportunidade, e foi o que deslanchou aí na nossa vida, certo? Mas era muito diferente do que é hoje, muito diferente, né? muito. Usava-se muito corte manual, a queima da cana se usava muito. Certo. Aliás, é super importante até a gente falar para quem está em casa, a gente falou com o seu Ricardo no programa passado, que a queima hoje não é benéfica, né? De forma alguma. A gente fala por questões históricas, né? De forma alguma, e os produtores, eles não querem mais a cana. Essa visão que é passada para a sociedade, que é o produtor que vai lá, que coloca fogo na cana, é mentira. Hoje, o não uso do fogo, ele beneficia a terra, beneficia a cana, a brota da cana vem melhor, certo. Aquela palícia que fica lá, ela segura a umidade. Ela protege ali o solo. Protege o solo, não deixa nascer mato, onde diminui inclusive até o uso, no caso dos defensivos, em muitos casos. Ô Marcelo, e você se formou, você é advogado, né? Sim. Através também trabalhando com o setor sucrocoleiro. Com o setor sucrocoleiro. E como é que foi essa mudança? Porque antigamente a gente tinha uma impressão de que era cortador de cana, e hoje não, hoje é muita tecnologia, as pessoas se trabalharam e se especificaram, né, dentro das suas áreas, né? Sim, eu comecei a trabalhar muito novo com meu pai, com meu avô, certo? A gente tinha 7, 8 anos de idade, já ia para a roça, ajudava muito. Não morri por isso, não fiquei com sequela nenhuma por isso. Exatamente. Certo? Exatamente. Ajudava a descarregar a carreta de adubo, ajudava a queimar a palhiça de cana, que a gente usava um bujãozinho pequenininho, e não morremos. Aliás, você falou que tem uma história boa com essa questão do fogo, né? Sim.
Conta aí pra gente. Tá sabendo, Kátia? Não, ele não contou antes. O fogo é o seguinte, a gente já na época usava porque não tinha alternativa, mas já passamos muito apurado com fogo, de pular cana, fogo em canavial de vizinho, certo? Uma vez eu lembro de uma história, tava só eu e meu pai queimando cana naquele momento, e do nada veio um fogo e aquela coisa monstruosa e veio, ajoelhamos no chão e começamos a rezar. Olha que incrível. Exatamente, graças a Deus não pulou fogo na cana do vizinho, conseguimos, certo, executar a atividade ali sem prejudicar ninguém, sabe? E são muitas histórias, muitas. Temos muitas, certo? Se for parar para contar aqui, a gente fica o dia todo, né? E por falar em história, Kátia, você já está dando conta, né? Eu só acrescentei 5 gotas de baunilha, essência de baunilha aqui. Okay. E depois eu vou acrescentar o leite condensado, que são meia lata, e 500 gramas de amido de milho, mas eu vou misturar aos pouquinhos, então... E por falar em história, nós vamos chamar o pessoal de Olímpia, que fez um livro, a gente estava até comentando que a gente não tem tanto no setor, né? Tanto material de vídeo quanto material aí impresso. E a gente tem desde 1988. O senhor Mário Montini fez aí um apanhado de toda a história econômica e cultural. Então vamos saber um pouquinho dessa história na nossa região aí sobre a cana-de-açúcar. Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns estudos em vários setores da economia na época, em 1988. Eu levantei dados dos últimos anos e nós editamos em 89, Conjuntura Econômica de Olímpia, 1989. Nessa época, o auge era laranja, na década de 80, até finalzinho de 80, o auge foi a laranja. Com a queda e a inviabilidade da laranja, começou a aumentar o número de áreas plantadas da cana-de-açúcar. Aí nós tivemos um crescimento vertiginoso e que, de certa forma, foi a salvaguarda da agricultura, porque nós não tínhamos experiência ou vivência para outro tipo de cultura, certo? E aqueles agricultores que já estavam, de certa forma, endividados com a laranja, eles tiveram na cana a oportunidade de fazer o acrescimento, porque, na verdade, quando a usina não plantava e fazia a colheita, certo, ele poderia arrendar essa terra para pessoas, para particulares, para empresas que faziam esse determinado serviço. E isso fez com que houve um crescimento bem vertiginoso da cultura da cana-de-açúcar. As estradas rurais, elas tinham que ser cuidadas pelo município. O município quase nunca tem recurso ou equipamentos necessários. A frota de maquinária do município de Olímpia, por exemplo, ela estava praticamente destruída, certo? Eram equipamentos velhos que não tinham essas condições. Com a necessidade do transporte da cana-de-açúcar, certo? A própria usina foi cuidando dessas estradas, inclusive para interligar a usina ou fazer acessibilidade de rodovias pavimentadas, certo? Eles também pavimentaram, mas o cuidado das estradas rurais, fazer os acessos de água, tal, foi bastante importante, que aumentou o nível de tamanho da estrada, então facilitou bem a acessibilidade desses agricultores. A necessidade de energia para a industrialização, ela é inequívoca, certo? Então, por exemplo, a cidade só vai crescer se ela tiver a disponibilização de energia. Então, nós tivemos nesses anos o crescimento da rede, mas existem os efeitos sazonais, os de pico e tal. Só que há alguns anos para cá, as usinas elas criaram a produção da sua própria energia, certo? Porque é um alto custo, então levaram eles a criar, certo? O volume de consumo deles é muito grande. Só que eles criaram de um jeito, adquiriram uma tecnologia tão grande que acabaram fazendo com que eles sobrassem. E isso ele pode colocar no mercado. Pela nova política de energia elétrica, ele pode oferecer essa energia para as empresas que fazem negociação no mercado livre, certo? Então, por exemplo, hoje uma indústria de alto consumo, ela pode ir no mercado livre e adquirir essa energia. Então, você imagina a importância que tem a produção de energia elétrica, que é o aproveitamento de um material que ele não vai para a degradação do meio ambiente e ser usado para essa finalidade.
E como eu acredito que mais, né, no futuro bem próximo, nós vamos ter condições de produzir na nossa própria casa energia para levar para a sociedade, vai sobrar. E tem muita história mesmo, né, Marcelo? Hoje a gente tem a Associação de Fornecedores. Você faz parte da associação já? Faz 10 anos que eu tô lá. Há 10 anos. Certo, é uma honra estar lá na associação. A gente respira o setor sucroalcooleiro. Resumindo o que é a Associação de Cana. A associação ela é uma entidade sem fins lucrativos. Ela promove a parte de assistência técnica para o produtor e a parte social. Certo? A associação, durante o ano, ela desenvolve diversos cursos com emissão de certificado, qualificando o produtor no manejo do solo, no manejo das técnicas que ele tem que usar, certo? E tanto na parte do profissional que vai fazer a colheita de cana, na parte mecanizada, que hoje exige... Para os funcionários também. Exatamente, principalmente para os funcionários, que é eles que muitas das vezes estão ali, né, diretamente na lida, né? Sim. E na parte social nós temos a parte de atendimento médico, a parte de dentista, a parte de fisioterapia. Tudo dentro da associação? Tudo dentro da associação. Para vocês terem uma ideia o que é a Associação de Cana, ela o ano passado, 2019, atendeu 118 mil pessoas lá dentro. Nossa, certo? Olha que incrível, sendo que 64% desses atendimentos são de pessoas que não contribuem com a associação, que é o produtor que banca esses atendimentos. Então, são pessoas carentes, pessoas que não têm plano de saúde, que não têm condição de bancar. A associação, os produtores ajudam. É para a comunidade mesmo, assim. Sem qualquer ajuda de Estado, de município ou da União. Certo? Para ver a importância da nossa entidade. Até o pessoal estava comentando com a gente que vocês têm ambulância, tem Temos tudo ambulância, dentro, uma estrutura mesmo grande. Tem farmácia, fornece medicamento gratuito, parte de fisioterapeuta, como a gente já disse, legal. Muito bacana. Muito legal. Certo? Muito Temos bacana. a parte hoje também da parte do meio ambiente, que é a parte de viveiro de mudas. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Certo, legal. Que também é uma parte hoje muito em evidência, né, Marcelo? Com certeza. Questão, né, não só em evidência, mas como a associação foi uma pioneira nesse caminho, certo? Lá na década de 80, quando não se falava em reflorestamento de nada, na época o Dr. Tadeu era gerente da associação, já começou com a ideia do viveiro. Com essa ideia de trazer. Fundaram o viveiro e está até hoje lá. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse reflorestamento, como é que funciona o viveiro, mas antes vamos saber como é que tá o nosso doce. Kátia, como é que estamos? O sequilho da Priscila. Virou nome agora, gente. Desculpa convidado, mas a receita hoje... Mas o cheirinho tá bom, tá, Marcelo? Maravilhoso. Mas ele gosta também, né, Priscila? Maravilhoso. Ele gosta. Ó, aí a massa vai chegar nesse ponto aqui, ó, que é a massa, de pôr a mão na massa. Literalmente. Você dá uma completada com o amido de milho para ela não grudar na sua mão. E não precisa usar todo o amido de milho, é mesmo para chegar nesse ponto. Tá. E nem o leite condensado. Então você vai colocando aos poucos para chegar no ponto certo e não passar. E ela fica meio molinha assim ela mesmo, fica Kátia? por causa da manteiga, né? Tá. Aqui fica meio amanteigada assim o sabor também. Então aí você vai modelar. Eu gosto muito de fazer igual o nhoque. Tem gente que faz umas bolinhas e depois modela e põe em cima e passa o garfo assim em cima para fazer o desenho. um desenho. Eu gosto de fazer igual o nhoque. Então eu ponho numa superfície assim na tábua, eu faço rolinho. Deixa eu tirar aqui só para o pessoal em casa. Isso. Aí eu faço o rolinho e aí a gente corta. E essa massa eu posso fazer e posso deixar, Kátia? Então, eu até trouxe uma para vocês verem como fica. Eu fiz metade e a outra metade eu embrulhei em plástico filme e deixei na geladeira para fazer outro dia. Então assim, não aguenta muito, mas uns 2 dias ela aguenta. Ela segura. E ela vai ficar igualzinha. Sempre fresquinha. Igualzinha a essa que eu modelei. Ó. Tá vendo? Vai ficar igualzinha. Só você deixar a temperatura ambiente. Não preciso passar mais margarina, nada? Não precisa. Tá. Não precisa. Aí a gente vai depois cortar e vai mostrar pra vocês como é que a gente modelou ali. Tá? Entendi. Então ela pode ficar na geladeira, né? No freezer não, né? Só Não, é na geladeira, não no freezer. Tá, ok. Tá? Tá bom. E aí você vai modelando agora então. Quando é. você vai modelando, vou trocar mais uma ideia com o Marcelo. Marcelo, dentro da associação, são quantos fornecedores? Hoje a associação está em torno de 750 fornecedores de cana. Abrangemos mais ou menos 64 municípios da região. Tudo interior de São Paulo, Tudo interior de São Paulo. Hoje nós representamos aí para as usinas cerca de 10 milhões de toneladas, certo?
E dessas toneladas e dessa quantia de fornecedor, 80% são pequenos produtores que praticam agricultura familiar. Certo. E, às vezes é uma visão errada pensar que o produtor de cana é latifundiário. Não é. Não é. Completamente errada essa visão, certo? É tudo pequenos produtores que cultivam com a família, que ainda... E tem tipos de cana assim ou não, Marcelo? Tem várias variedades, sim, assim. Variedades para determinado solo, solo bom, médio e fraco, né? Não tem distinção, a associação é para qualquer produtor, vamos dizer assim. Para qualquer produtor, exatamente. Abrangemos todos. E tem esse suporte, você é advogado, né? Sim. Tem esse suporte jurídico Sim, também? Também a associação tem o suporte jurídico, tem o suporte de análise de solo, tem a parte da topografia que faz a sistematização do plantio mecanizado hoje, do plantio através de GPS. Que a gente falou semana passada, que aliás Exatamente. É incrível, é um mundo muito novo, muito novo, diferente e que atinge uma alta produção. Certo? Hoje o produtor tem feito muito manejo de plantio de meiose, que ele planta uma rua de cana, pula 12 ruas e nesse meio ele faz um plantio de soja ou faz um plantio de amendoim, certo? Que agrega valor para ele e que inclusive já custeia o preço do plantio dele. Olha que legal. Certo? Muito interessante. E isso também ajuda na terra, ajuda Marcelo, muito, essas muito. duas... Devolve muito nitrogênio para a terra, matéria orgânica para a terra. É sempre na busca da excelência e do cuidado com o meio ambiente, cuidado com a terra, certo? Não tem quem trata mais da terra do que o produtor de cana, pode ter certeza. E por falar em tratar bem, vamos voltar lá, enquanto a Kátia vai fazendo aí os moldezinhos, vamos voltar lá no reflorestamento. Então vamos saber como é que funciona, ou como é que é esse viveiro de mudas aí, o que trouxe de benefício e como é que o produtor rural pode também participar ou conhecer esse viveiro de mudas. Vamos lá. Bom, o viveiro ele foi criado, a ideia de se criar o viveiro começou desde os anos 80. No entanto, efetivamente, ele foi inaugurado em 1994, com a necessidade de se fazer mudas para tanto educação ambiental como para a recuperação de áreas degradadas, principalmente a área de preservação permanente, que de acordo com a lei de 1965, que era a lei que vigorava, houve a necessidade de recuperar as áreas que não estavam de acordo com a lei. A partir do ano de 2012, nós tivemos o novo Código Florestal. Hoje, cada produtor precisa fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Nós sempre trouxemos, crianças de todas as escolas. Então, as escolas que querem vir visitar, eles fazem um pedido para a gente traz as crianças aqui, mostra tudo isso para eles, como que faz uma muda, o porquê de estar plantando essa muda. Eles levam normalmente uma muda cada um para plantar num lugar e a gente fala da importância das árvores, da arborização urbana, da arborização rural, que até bem pouco tempo não se falava nisso, né? Então nós trazemos as crianças aqui, é um item. O segundo é levar isso aqui até as escolas e até as prefeituras. Então algumas prefeituras da região, principalmente, quando fazem eventos, nós doamos as mudas e acompanhamos, onde é plantado, onde não é plantado. O Departamento de Meio Ambiente hoje ele é mantido, ele é um departamento ligado ao departamento técnico, mantido pelo valor que o produtor paga para a associação de cana. A produção das mudas é totalmente sustentável, sendo que os saquinhos eles são preenchidos com terra, misturado com torta de filtro e outros resíduos da produção da cana. E olha quão importante, gente, é o reflorestamento para o meio ambiente também, Marcelo? E é um desde 1980, você está falando, é um recorrente, exatamente, recorrente. Hoje nós temos lá que já foi repassado para os produtores cerca de 5 milhões de árvores. Nossa. Até tivemos um elogio aí o ano passado do secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que elogiou demais, nunca vi uma entidade com trabalho nesse sentido, porque são todas fornecidas gratuitamente. Para os produtores reflorestários de APP, que a gente tem orgulho, na verdade. Muito legal. Kátia? Finalizando nossa receita do sequilho, a gente corta, como eu falei, igual nhoque, Certo. E depois a gente faz
Um tá forma só com manteiga e farinha de trigo, ou então usa aquele papel manteiga, né? Que é fácil também, porque aí quando você tira o papel manteiga, você já consegue ele, tirar no refratáriozinho. Aí eu tenho essa brincadeira de apertar com o garfo, né? Para ele ficar mais bonitinho, mas se você não quiser, só cortando e deixando ele assim pequenininho na forma, você já consegue os sequilinhos. Aí vai ficar umas bolachinhas pequenininhas. Porque quando ele entrar no forno, esse aqui, ele vai dar uma derretidinha, então ele dá uma alargada. Cuidado para não juntar muito uma perto da outra, fileira senão na outra. Vira uma bolacha só. Então o sequilho tem que ficar separadinho por causa disso, porque quando vai pro fogo a manteiga dá uma derretidinha. Até o Marcelo tava falando pra gente que usa umas forminhas assim, para brincar com a filha, que tem uma carinha, tem uma coisa. Ele falou que faz o processo parecido com a bolachinha de nata, né? Sim, exatamente. O de nata eu nunca consegui fazer, mas é o mesmo processo também. Mas a forminha também a gente pode utilizar. É uma maravilha. É uma maravilha. Fica bonito. E a criança adora, né? E incentiva, eu adoro incentivar a criança a cozinhar. Muito legal. E vamos falar um pouquinho da cooperativa, Marcelo? Nossa associação também tem, na verdade, não tá 20 anos parada? Conta um pouquinho da história da cooperativa. Nós temos a Cofocate, que na verdade ela teve início primeiro até antes da associação de cana, junto com a associação, né? E dali, na verdade, saiu o que é a associação hoje. Até mesmo a Cofocred, o que ela é hoje, ela deve a esse trabalho que foi feito lá atrás da Cofocate, ela ficou um período em dormência. E agora, recentemente, com a nossa presidente, a Nádia Omieira, que está lá, encabeçou a reabertura dela. É uma cooperativa muito importante para o produtor. O que acontece para o pessoal de casa entender, né? Como é que funciona? O que é essa cooperativa para o produtor, né? Ela também é uma entidade que não tem fim lucrativo. Certo. Ela, na verdade, ela tenta comprar insumo direto da indústria e repassar para o produtor numa melhor condição. Para dar oportunidade para esse pequeno produtor, ele concorrer no mercado. Essa que é a importância. O insumo que eu digo, adubo, herbicida. Compra em quantidade. Defensiva, exatamente. Material para o produtor usar lá, tem bomba costal, tem as peças, pequenas peças de jumbinho, esse tipo de coisa que agrega para o produtor. E você falou que tem um crédito, é isso? Como é que funciona? Aí já é uma outra cooperativa de crédito também, certo? Que ela também ajuda nessa linha aí, financia, faz custeio para o produtor. Certo? E agrega também, né? É um juro mais barato, tem um valor mais compatível aí com o mercado, né? Com certeza. E com tanta tecnologia, né? Com tanta modificação, a gente precisa também do incentivo, com né? certeza. Até para poder manter, né, Marcelo? Sim, com certeza. Nosso interior do estado aqui, a cana predomina, né? Predomina e o lugar que ela chega, ela traz riqueza, né, Priscila? A verdade é essa. O pessoal às vezes pensa que vem para diminuir a mão de obra, mas é o contrário, ela agrega valor, de forma indireta, ela ajuda muito o comércio, ajuda muito o local mesmo, sabe? Eu dou até exemplo que eu falo que aqui indo pro oeste do estado de São Paulo, quando não era setor canavieiro, a terra triplicou, certo? Triplicou, as pessoas passaram a ter mais condição. Então isso daí é o ouro verde. É o ouro verde, com certeza. É o ouro verde. A gente já ouviu isso, né, Priscila? É o ouro verde. E muito importante também que a cana, ela contribui muito com o oxigênio. Sim. Certo? É o Renovabil, né? Exatamente. E ela, na verdade, ela é mais benéfica do que a própria floresta amazônica. Exatamente. Certo? Sabia, Kátia? Certo. Por quê? Porque a floresta, o que ela produz de oxigênio durante o dia, ela consome durante a noite. Já a cana não. A cana, na fase de crescimento dela, ela contribui com 60% de oxigênio. E pouco divulgado, né? E a gente não acha, né? Que a gente vê a cana, a gente não acha nunca que é um fornecedor de oxigênio, é uma informação muito técnica pra gente chegar, né? Sim, importante. Então, a sociedade tem que ter essa visão, que é um gerador de emprego, é um gerador de riqueza social, e que não degrada o meio ambiente. Isso daí o produtor, eu duvido que tenha pessoas que cuidam mais da terra do que o produtor. E você estava me falando, até enquanto associação, que tem cursos, né? Mudou o perfil do trabalhador? Porque antes a gente falava em corte de cana, a gente tinha um perfil de trabalhador. Hoje a gente já vê estudantes, enfim, né? Pessoal de faculdade, já tem um outro perfil aí. Hoje a pessoa ela procura se qualificar,
certo? Ela tem que se qualificar, porque hoje o uso da tecnologia exige isso, certo? Mas não é uma coisa também de outro mundo, certo? Nós temos lá, por exemplo, funcionários que não tem nem a formação da 4ª série e consegue manipular um GPS. Um equipamento. Por quê? Por causa do curso que a associação fornece. Ótimo. Certo? Então, a pessoa fala, tem que ter faculdade, tem que estar formado em ciência da computação. Não. Certo? Não precisa disso. E por isso a importância da associação. Nesse sentido, de estar qualificando esses profissionais para os produtores. E com a sociedade, a gente passou até em outros programas, a Vaca Mecânica, que acho que a gente tinha, agora a gente tem um apoio aí, o pessoal do lado menor, né? Sim, nós ajudamos aí a prefeitura com a Vaca Mecânica, que ela utiliza para estar embalando leite, embalando suco. Temos aqui a Casa do Menor, que a associação também contribui. Nós temos um prédio lá em Palmares Paulista que está cedido em comodato para pai. Para pai, certo? Gravamos também na Exatamente. Pai. Exatamente. Então, bacana, assim, o trabalho social da associação é muito importante para a região. Sim. Porque nós desoneramos aí o município, desoneramos o estado. Então E não é em benefício ao próprio produtor, é em benefício à comunidade, né? Que é isso que é bacana, né? Sim, porque, como eu te disse, 64% dos atendimentos lá são de pessoas que não contribuem nada. Que é o produtor que banca essas pessoas. Certo? Então é muito importante. Muito legal. Muito legal. Um trabalho incrível. Quem está na presidência lá? Conta um pouquinho para a gente da estrutura aí da associação. Hoje a nossa presidente é a Nádia Gomieri. Gravamos com a Nádia, inclusive. Excelente pessoa que está lá levando a associação aí a novos rumos, né? A uma cabeça mais jovem, certo? Hoje, além de eu ser advogado lá, que já faz 10 anos que eu estou lá, sou gerente, tive a honra de ser convidado para ser gerente da associação. Seu pai também era da associação, Marcelo? Meu pai ainda é da associação, ainda é diretor, né, lá. Então, essas pessoas que estão aí, que respiram e têm ideologia ainda. Certo? Sim, são cabeças novas, né? Você vê que é uma sucessão e também é uma sucessão tecnológica, uma sucessção, né, dentro da própria associação até para trazer novos rumos. Exatamente. Né? No caso da nossa presidente, o pai dela ficou lá quase 30 anos, contribuiu demais com o nosso setor, com a nossa entidade. Certo? E ela veio agora na sucessão aí do pai dela e está nos contribuindo também, novas, com certeza. É a sucessão da inovação, né? Exatamente. É um momento novo, tudo com tecnologia, tudo diferente. Claro que não era igual aos pais de vocês, com certeza. E hoje o pessoal que você falou, agrônomos e outro perfil, outros profissionais estão voltados para o segmento mais do que antes, na verdade. Sim, com certeza. Muito bom, vamos comer? Vamos lá. Tá na hora mais saborosa e deliciosa são do 25 minutos de forno, depois que modelar, é rapidinho. Peraí, tem que deixar o fogo antes? 180 graus, dá uma aquecida, 180 graus, 25 minutos de forno. Dá uma olhadinha, porque tem diferença entre um forno e outro. Pode queimar, né? Dá pra ficar mais moreninha do que o outro, enfim. Marcelo, agora é a hora da verdade. Agora eu tô preocupada, né? Porque ele sabe cozinhar. Vai que ele não gostou muito. Não. E a Priscila, eu sei que ela vai falar que vai gostar, porque ela já gosta da receita, imagina, né? Agora você acabou comigo, né? Mas vamos ver? Vamos, Priscila, tô com medo. Não tá comigo. Quentinho. Que delícia, hein? Ficou bom? Muito bom. Delícia, cara. Delicioso. Vai fazendo o programa, porque agora eu tô comendo do jeito que eu falo. Olha aí, tá vendo, gente? Muito bom. Ela gostou e o convidado também. E mais uma vez, para você que está em casa, você pode acompanhar a receita aí nos nossos programas. Amanhã, domingão, às 7 da manhã, a gente tem a reprise do programa, você pode acompanhar aí. E nas nossas redes sociais, você também pode procurar aí todas as receitas, todos os macetes, toda a nossa entrevista vai estar lá para você aí de casa não perder um passo. Marcelo, obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. Priscila. Vocês estão de parabéns pelo programa. Muito obrigada. A gente fica feliz em poder trazer um ângulo diferente, né, do setor e falar de coisas tão positivas assim, que a gente, às vezes, quem está em casa não tem ideia, né? Com certeza. Obrigado. Gente. Obrigada. Obrigada. A receita está de parabéns. Que bom. Delícia. Delícia. Eu vou perguntar, como eu pergunto todo o programa, Kátia, qual que é a próxima receita? Surpresa. Ela nunca me fala, porque ela deixa no suspense. Eu fico sabendo da receita, gente, com vocês, né, Kátia? É verdade. E a gente vai ficando por aqui e você acompanha amanhã, domingão, reprise às 7 da manhã. E claro, o programa Novinho em Folha no sábado, às 10h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau. O
Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Açúcar Caravelas apresentaram Doces Caminhos do Interior. Patrocínio Açúcar Caravelas. Lar Doce Lar.